Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos do canal Meu Caderno Industrial, né? E nessa semana a gente vai estar fazendo uma análise referente a sistemas de transmissão, né? Engrenagens, polias, né? A gente vai fazer essa sequência, né? Então vamos começar aí com essa parte de engrenagem, né? Aqui a gente está simulando um sistema, né, de duas engrenagens de dente reto, né? Aqui a gente tem a engrenagem 1, a gente está chamando aqui de engrenagem Z1. Essa engrenagem Z1 possui 16 dentes, módulo 2. Né? A outra engrenagem, ela está aqui com Z16, mas não é Z16. Vou até contar aqui a quantidade de dentes dela. Z24. Então, 24 dentes, módulo 2, as engrenagens para engrenarem, né, ou seja, de fato ocorrer ali a relação de transmissão, elas têm que ter o mesmo módulo. E aí um detalhe interessante, né, a gente vai começar aqui calculando o diâmetro primitivo, né, que seria a relação ali de incidência, de contato, né, de engrenamento. Só que tem um detalhe importante que é o seguinte, né, quando a gente vai montar um projeto de um sistema, né, a gente tem alguns dados ali importantes. Exemplo, nesse caso aí, sistema de engrenagem. O torque, a relação proporcional, né, que a gente vai estar falando também. Né, e fora esses dois, né, torque e a relação proporcional, o torque está ligado à força, beleza. Quando eu falo relação proporcional, é o seguinte, é a relação proporcional do deslocamento. Né? Exemplo, se essa engrenagem menor, né, com menor número de dentes, está transmitindo o movimento para a engrenagem com maior número de dentes, o que é que acontece? Essa engrenagem menor, quando ela completar uma volta, essa outra engrenagem aqui com maior número de dentes, ela não vai completar uma volta. Então existe uma relação proporcional, né? Ou seja, de ampliação de transmissão de velocidade ou redução. Né? Vai depender ali do ponto inicial ali de rotação, né? Enfim. A gente não vai focar nisso agora, mas a gente vai falar sobre isso também. Só para ficar essa informação aí, quando a gente vai criar um projeto, a gente tem esses dois focos iniciais, torque e a proporção. Né? Fora esses dois, vai entrar a questão de ruído, vai entrar a questão de temperatura, a própria disposição das engrenagens no mecanismo como um todo. Né? Então, não é algo que você vai fazer ali de forma tão direta. Né? Existem algumas características para poder se analisar, né? Chegar ali no sistema para que ele seja compensatório. A gente tem que lembrar também que as engrenagens são elementos padronizados. Né? Então, quando a gente faz esses cálculos eles significam uma relação de padrão ali para o processo. Por exemplo, um padrão para fabricação, um padrão ali para execução, enfim. Bom, vamos lá para o primeiro cálculo, que é o diâmetro primitivo. Como eu falei, o diâmetro ali é de relação de contato ali de impulsionamento, né? E contato ali de impulsionamento no que diz respeito ao sistema de transmissão. Deixa eu ampliar aqui um pouco mais. O cálculo referente ao diâmetro primitivo, né, ele é bem simples. Né? O número de dentes é uma relação entre o diâmetro primitivo e o módulo. Logo, o diâmetro primitivo é o módulo multiplicado pelo número de dentes, ou seja, M multiplicado por Z. Né? M multiplicado por Z. Quem é M na engrenagem Z1? M2. Então, no caso aqui vai ser 2. E quem é Z? O número de dentes. O número de dentes aqui no caso é 16. Então, é só multiplicar 2 por 16. 2 multiplicado por 16. Vou ampliar um pouco mais aqui. Vai dar igual a 32. Então, 32 é o diâmetro primitivo, né, da engrenagem, né, a relação ali do diâmetro primitivo ali na engrenagem. Beleza. Quando a gente fala dessa questão do diâmetro primitivo, né, desse valor importante aí para o ciclo de processo, né, até colocar aqui a unidade aqui, milímetro, a gente tem que entender que esse valor ele vai ser base para a gente encontrar outras informações aí das engrenagens que a gente vai ver aí na sequência. Né? Então aqui o diâmetro primitivo da engrenagem Z2, a mesma lógica, vai ser o módulo multiplicado pelo número de dentes, só que agora aqui
o número de dentes é diferente, né? O módulo é o mesmo, o número de dentes aqui é 24. Então, nesse caso aí, o diâmetro primitivo dessa engrenagem é de 48 milímetros. Então, tá aí os dois dados iniciais aí referentes às duas engrenagens. Diâmetro primitivo da engrenagem Z2, diâmetro primitivo da engrenagem Z1, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai verificar o diâmetro externo das duas engrenagens, né? Lembrando que o diâmetro primitivo ele é diâmetro de impulsionamento, né? Ou seja, ele fica aproximadamente aqui no centro, né? Entre o diâmetro externo e o diâmetro ali da raiz. No próximo vídeo a gente vai pegar o diâmetro externo, que é importante para a fabricação, que é o diâmetro do blank, né? Ou seja, o diâmetro do corpo ali da engrenagem, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!